Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do Livro dos Espíritos, uma leitura em forma de aula para vocês. Nós estamos na segunda parte do livro, lembrando que esse livro foi escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8, né, que é o capítulo da emancipação da alma. Nesse capítulo, a gente já falou do sono e dos sonhos, já falamos das visitas espíritas entre pessoas vivas, também sobre a transmissão oculta do pensamento, sobre a letargia, catalepsia e mortes aparentes, sobre o sonambulismo, o êxtase, e hoje a gente vai falar sobre a dupla vista. Lembrando que uma coisa interessante que eu deparei no outro dia, uma pessoa falou assim: olha, mas eu não tenho tempo para estudar o espiritismo, eu vou morrer logo, o que que vai acontecer comigo? Eu não vou poder ter tempo de fazer nada disso. Eu falei assim: olha, todo esse conteúdo vem da onde pra gente? Esse conteúdo vem parte do mundo dos espíritos. Tudo isso que a gente está estudando aqui vem do mundo dos espíritos. Então, caso você desencarne, né, que a gente nunca sabe o dia nem a hora, por mais que os médicos nos deem um prazo, você tem 1 ano de vida, isso é uma hipótese, né? Porque ninguém sabe quando a gente vai, quando é chegada a hora de desencarnar. E mesmo que a gente se desencarne, a gente pode continuar estudando lá, porque esse conteúdo justamente veio de lá pra gente. Bom, então nós estamos aqui em dupla vista, na pergunta 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E aí os espíritos respondem: tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, né? Sem que o corpo seja adormecido. Então, na dupla vista, você pode fazer o que você faz durante o sono, né, ao sonhar, e no estado sonambúlico, só que você está acordado. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Pergunta 448. É permanente a segunda vista? E aí, os espíritos dizem: a faculdade, né, essa característica, essa habilidade é permanente. O exercício não. Então, você poder exercitar não é permanente. Nos mundos menos materiais do que o vosso, né, mundos mais sutis, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Então, a linguagem articulada pela boca, pelos órgãos da fala, não desaparece, ela continua. Só que nesses mundos mais sutis, desculpa, gente, nesses mundos mais sutis, a gente pode usar o pensamento também. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Então, nesses mundos mais sutis, essa faculdade, né, é permanente, permanente mesmo, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, ok? E isso para a maioria dos habitantes, né? Então quer dizer que existe uma minoria que não tem a faculdade permanente. Essa também a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros, ok? Pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Então, seria algo espontâneo ou algo
feito pela vontade, né? Ah, eu quero fazer isso agora, então eu vou conseguir. Ou então algo que vem espontâneo, sem a minha vontade. E aí os espíritos dizem: as mais das vezes é espontânea, então é fora da vontade da pessoa. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de umas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha. Ledoras da Buena Dicha é aquelas que leem a sorte, né? Leem as cartas, leem a mão e outras coisas. Perdão, só um momento. Desculpem que eu tô meio resfriada. Algumas das quais dessas pessoas dispõem desta faculdade e você verá, e tu verás, que é com o auxílio da própria vontade que se colocam em estado de terem a dupla vista e o que chamas visão, né? Então, algumas dessas pessoas, elas possuem essa dupla vista e essa visão. Pergunta 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Então, se você treinar, você pode desenvolver isso? E aí os espíritos dizem, sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Pergunta seguinte, esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Então, tem qualquer ligação com o nosso corpo? Aí os espíritos respondem, incontestavelmente. Então, com certeza, tem ligação sim. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. Então, há corpos, né, na qual a dupla vista não funciona realmente. Pergunta 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Tipo, passa de pai para filho ou de mãe para os filhos? E aí os espíritos respondem, por semelhança da organização. Então, é por semelhança física mesmo, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Pergunta 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Então, pode ser desenvolvida por coisas que acontecem conosco? E aí, os espíritos dizem: a moléstia, a doença, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Então, a segunda vista pode ser desenvolvida por esses três fatores. Desculpe que eu vou tossir novamente. Bom, o corpo às vezes vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. E aí, Kardec diz o seguinte: nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, ou os espíritos superiores, ou Deus, quando um perigo nos ameaça, quando o perigo ameaça a humanidade, nos dá o meio de conjurá-lo, nos dá o meio de lidar com esses perigos. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Pergunta 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? E aí os espíritos dizem, nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural. E muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, se a gente percebesse mais sobre nós mesmos, se a gente nos conhecesse melhor, a gente ia observar que todos temos dupla vista também.
Pergunta 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, né, a inteligência, a sabedoria ou a maneira de perceber as coisas, né, a gente pode atribuir isso a uma segunda vista, essa perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras. E aí os espíritos dizem: é sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Pergunta seguinte: pode essa faculdade, essa habilidade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Então, a gente pode profetizar, por exemplo? Pode, pode sim. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus, ou em alguns somente, em alguns graus somente. Ok? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, dá a sua curtida no nosso vídeo. Isso ajuda muito que esse vídeo seja mais veiculado, né, para que as pessoas possam se esclarecer melhor, especialmente aquelas que têm dificuldade de ler, né, de acompanhar o raciocínio. Se você tem dúvidas, coloca a sua dúvida aqui no nosso comentário, nos comentários, pois a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós temos o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube. E se você se inscrever no YouTube e querer receber notificações quando a gente colocar novos conteúdos, aperta o sininho. Eu peço desculpas pela tosse, é que eu estou um pouco resfriada. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.